Opa, tudo bem? Sou o Rafael Galeani e começamos aqui o nosso curso de Serviços Web. Antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar melhor. Eu sou Senior Developer na empresa Next Engineer, uma consultora de Portugal. Eu moro atualmente em Lisboa, não sei quando vocês estão vendo esse vídeo, mas estou morando em Lisboa desde 2019. Estou há 11 anos na área de tecnologia, tá? Comecei fazendo cursos técnicos e depois faculdade e acabei ingressando aí, trabalhei em empresas como HP, Global Hits, e agora estou na Next, trabalhei em Net Claro, nós somos uma consultora, trabalho hoje numa telecom de Portugal, então tenho bastante experiências também com serviços web, integrações entre aplicações utilizando serviços web. Então, sem mais delongas, vamos iniciar nosso curso. Bom, o objetivo dessa aula é que vocês saiam daqui sabendo o que são serviços web, quais são as vantagens de se utilizar o serviço web e quais são as tecnologias mais utilizadas para o desenvolvimento de serviço web, tá ok? Então, let's go! Bom, serviços web, o que são? Vocês também vão encontrar aí muito o termo aí na internet, web service em inglês, tá? Então, serviços web ou web service, então vá se acostumando com a tradução do inglês, tá? Que é bem utilizado. Então, isso, o que são? São soluções para que aplicações se comuniquem, independente de linguagem, de software e de hardware que essas aplicações são utilizadas, tá? Então, os serviços web vão permitir que as aplicações, se forem desenvolvidas em linguagem diferente, que rodam sobre software diferente, então uma pode estar em Linux, a outra rodando sobre Windows, pode estar rodando em hardwares totalmente diferentes, e mesmo assim elas consigam se comunicar, tá? Inicialmente, os serviços web foram criados para troca de mensagens utilizando a linguagem XML, tá? Que é um acrônimo de Extensible Markup Language. Então, ou seja, uma linguagem de marcação extensiva, né? Que todas as linguagens utilizadas em serviços web acabam sendo apenas linguagens de marcação mesmo. Então, foi inicialmente feito utilizando a linguagem XML para troca das mensagens, rodando sobre o protocolo HTTP, tá? Que é o protocolo utilizado na web, e sendo identificado por uma URI, que é acrônimo de Uniform Research Identifier. O que é uma URI? Vocês devem conhecer a URL. A URI é a URL mais completa, né? Começa do HTTP e vai até o .com e até onde for. Tudo aquilo é considerado uma URI, mas também não há problema de chamar de URL, isso não é um problema. Então, URI ou URL. Com isso, nós podemos dizer também que serviços web são APIs que se comunicam por meio de redes sobre o protocolo HTTP. Vocês vão ouvir muito uma API, você tem API hoje do Facebook, API do WhatsApp, API do Twitter, e dentro das empresas vocês vão ouvir muito o termo API às vezes, muito mais APIs do que serviços web, e muitas vezes, a maioria esmagadora das vezes, essas APIs são serviços web, tá? Então também se acostumem a ouvir esse termo de APIs ou APIs, dependendo de quem está falando, tá? Então todo serviço web é uma API, mas nem toda API é um serviço web, né? Não vou falar aqui muito de API, a API pode usar outros protocolos que não o HTTP, mas todo serviço web acaba sendo uma API que roda sobre o protocolo HTTP, ou seja, roda na web, ok? Bom, vamos dar um segmento. Fiz um desenho aqui para ilustrar, para que fique mais claro como que funciona a comunicação entre aplicações utilizando serviços web, tá? Então aqui vamos supor que eu tenho uma aplicação X. Essa aplicação X, ela tem um banco de dados pertencente a ela, que chamamos aqui de BDX, tá? Banco de dados X. E aí nós temos uma outra aplicação, a aplicação Y, que acessa o banco de dados Y. E essas aplicações elas precisam se comunicar, tá ok? Só que essas aplicações elas são de empresas diferentes, estão em redes diferentes. Uma é feita em Java, outra é feita em Python,
O banco de dados é totalmente diferente, um banco de dados é PostgreSQL, o outro é Oracle. Então, como que essas aplicações podem se comunicar, né? Uma roda sobre Windows, outra roda sobre Linux. Então, elas são totalmente diferentes. Como que essas aplicações podem se comunicar tendo esse cenário, né? Porque aqui, a aplicação ela precisa da informação do banco de dados X. Mas sendo tudo diferente, como que ela vai acessar? E outra, estando em rede diferente, é viável a empresa, da dona da aplicação X, liberar o seu acesso direto ao banco de dados? Não, né? Também não é legal. Além de ser difícil esse acesso, também é difícil você, por questão de segurança, também liberar um acesso ao banco, né? E aqui, nesse cenário, né, antigamente, antes dos serviços web, tinha muita a comunicação via troca de mensagens, via troca de arquivos. Então você precisa de uma informação X, então tinha um repositório ali que eles se dividiam, e aí a aplicação X jogava um arquivo lá, a aplicação Y lia esse arquivo. Então tinha muita troca de arquivos, isso era meio lento, isso não era muito legal, tá? Então o serviço web veio para resolver esse problema de comunicação. Então, nesse cenário que nós temos, como que o serviço web pode resolver esse problema? O web service, tá? Eu vou usar mais aqui o termo em inglês para vocês irem se acostumando. Vou trocar, vezes português, vezes inglês, tá ok? Então, o web service, ele vai ter acesso ao banco de dados, igualzinho a aplicação X. A diferença é que ele vai expor uma URI, né? Para que a aplicação X consiga fazer o acesso. Ou seja, a aplicação X, ao invés de acessar direto ao banco, vai acessar esse web service. Esse web service, ele vai fazer trocas de mensagens com a aplicação Y. Como? Através de XML, de JSON, que é uma outra linguagem de marcação, ou qualquer uma outra que exista aí no mercado, né? Tem o GraphQL, tem YAML, enfim, tem outras tantas, mas essas duas são as mais utilizadas esmagadoramente, tá? E essa linguagem de marcação, ela é uma linguagem quase que universal. Então você pode escrever um web service em Python e ter a aplicação Y em Java, que elas vão conseguir se comunicar. Inclusive, se a aplicação Y resolver migrar de linguagem, o serviço continua exposto pela web e a linguagem para trocar essa mensagem continua sendo a mesma. Então é muito fácil de se utilizar. Em qualquer linguagem você consegue fazer a leitura de um XML ou de um JSON, tá? E toda essa comunicação, óbvio, pelo protocolo HTTP, né, pela web e por uma URI. Então a URI aqui no caso é o http://webservice.com/dados. Então a aplicação Y vai fazer uma requisição, né, igual o seu navegador faz quando você põe uma URL lá. A aplicação Y vai fazer uma requisição web, né, uma requisição HTTP para o web service. O web service, por sua vez, vai pegar essa requisição. Inclusive a aplicação Y também pode mandar uma mensagem, um XML, um JSON para o web service. Ele pode fazer a leitura desse XML, né? Faz parte da requisição. E aí, em cima dessa informação, ele vai no banco de dados, faz a consulta e devolve para a aplicação Y. Então, aqui você tem uma integração universal, né? Qualquer aplicação pode integrar. Você melhora a segurança, porque o seu banco de dados está lá guardado na sua intranet, só esse servidor aqui que pode acessar, e todo mundo que quiser acessar seus dados tem que passar por ele, e dentro dele você mitiga o que pode sair ou não, né? E você tem velocidade aqui nas integrações, né? Isso é bem legal, tá? Coloquei aqui também dois exemplos de XML e JSON, só para não ficar muito ambíguo o que é essas mensagens. Então aqui um exemplo de XML, tá? Aqui um exemplo bem básico. Então vamos supor que a aplicação Y queira buscar um dado de endereço da aplicação Y, tá? Então esse web service, o que ele vai retornar? Se fosse um XML, ele tem aqui em cima a tag endereço, tá? Aí ele vai dentro de endereço, o que compõe endereço? O CEP, o bairro,
o logradouro, a cidade e o número, tá vendo? Por isso que isso aqui é chamada linguagem de marcação, tá? Você tem aqui as marcações e o conteúdo das marcações, tá? E o mesmo vale para o JSON, tá? Você tem aqui, ele inicia pela chave, né? Enquanto você no XML tem as tags, né? No JSON você começa com a chave e aí você tem sempre chave e valor, né? Então tem as chaves, sinal de chaves. Aí você tem a chave, que é o endereço, que é o nome. Endereço possui CEP, que é a chave, e o valor, que é o 999. Depois logradouro e o valor, bairro e o valor, cidade e o valor, número e o valor. A gente vai depois ver nas próximas aulas em detalhe o XML e um JSON. Mas isso aqui é só para não ficar sem nada na cabeça de vocês. É bom só para ilustrar como que é um XML e um JSON, tá ok? Bom, as vantagens aqui de se utilizar um web service, né? Dentro de tudo isso que nós já vimos. Tem uma linguagem comum, né? Então, hoje as linguagens de programação são muitas e é muito difícil você fazer um sistema de linguagens diferentes se comunicar. Então, você cria uma linguagem comum e facilita muito a integração ter uma linguagem comum, né? Um XML, um JSON. Óbvio, né? As integrações ficam muito facilitadas. A reutilização de implementação também, né? Uma vez que o retorno é sempre o mesmo, fica mais fácil reutilizar essa implementação de um web service, né? Melhora a segurança, claro, né? Você deixa seu web service tratar tudo e o resto fica tudo ali no seu intranet, você põe sua segurança, só esse servidor que vai acessar e todo mundo que quiser acessar ele, acessar seus dados tem que passar por ele, então melhora a segurança também. E nesse servidor você trata o que você vai devolver de dado ou não. E custos também, né? Fica muito mais barato você fazer integrações, né? A partir do momento que você tem ali um serviço web e você não precisa ficar criando soluções para cada player que precisa acessar o seu dado, né? Cada aplicação que precisa acessar o seu dado, você tem que criar uma solução diferente, né? Você tem uma solução única para todo mundo, isso reduz muito o custo de desenvolvimento, né? Então fica muito mais barato. Bom, aqui eu também elenquei as principais tecnologias, né, que nós vamos ver, né, nesse curso. O SOAP e o REST são arquiteturas utilizadas em serviços web. Não vou entrar muito em detalhe, mas o REST, vocês vão ouvir muito REST e o REST API, vão ouvir muito esse termo. O SOAP está sempre muito atrelado ao XML, o REST muito atrelado a JSON, né? O SOAP sempre vai ser usado com XML, mas o REST pode ser JSON, pode ser XML, pode ser outras linguagens de marcação, mas essas são duas arquiteturas que nós vamos abordar nesse curso, porque são as mais utilizadas aí no mercado, tá? Esmagadoramente vai ser SOAP e REST. E as linguagens de marcação XML e JSON, né? Então essas são as principais tecnologias quando falamos de serviços web e nós vamos abordá-las nesse curso. Então vamos entrar nos detalhes nas próximas aulas e eu encerro por aqui. Espero que esse overview de serviços web tenha deixado vocês claro da importância dos serviços web, de como eles funcionam e vamos aprofundando mais aí nas próximas aulas, tá ok? Então até a próxima e tchau!